Hi guys, how are you? Fine? Fine. I'm come back or I'm return? Gente, estou voltando de férias, estou bem animado. Bem, você que está chegando aqui agora, está pela primeira vez aqui, muito obrigado por você ter vindo. Eu sou o pastor Cláudio, pastor líder desta igreja, plantador da igreja em São José dos Campos, presbiteriana Atos. E eu estou muito feliz por você estar aqui conosco. Antes de eu começar o meu sermão desta noite, nós vamos trazer pipoca para vocês já. É uma brincadeira, tá? Mas eu quero agradecer aos músicos, né, a equipe toda. Porque há 2 semanas atrás eu cheguei para eles aqui, gente, topa um desafio. Por causa da Covid a gente não estava com muita perspectiva de fazer alguma coisa, né? Então eu cheguei para eles, vocês topam um desafio de nós fazermos um louvorzão de Páscoa? E aí eles toparam, e nessas 2 semanas que eles estiveram sob esse desafio, eles estiveram aqui toda semana, 2 a 3 vezes na semana, ensaiando e se dedicando a isso. Eu louvo a Deus por isso. Vocês gostaram disso? Amém. Você pode dar uma salva de palmas aos nossos músicos? Agradecer a Deus pela vida deles. Então nós estamos muito felizes porque foi um desafio que eu coloquei assim em cima da hora, mas eles toparam, e adoro gente corajosa, gente que não tem medo, é a melhor coisa do mundo. Eu lembro da minha mãe sinistra, que já faleceu há um ano atrás, né? Ela dizia assim: ó, meu filho, se te derem alguma coisa para fazer, faça, porque você está fazendo para Deus, para homem algum, é para Deus, então faz esse negócio. Bem, eu já vou começar aqui no meu sermão de Páscoa, mas eu queria deixar 2 avisos. Porque eu não vou voltar aqui, só vou pregar e depois vou sair, outra pessoa vai estar aqui, mas eu queria deixar esse aviso. Nós vamos começar um curso, se você quiser participar, chamado Hope for You. Gostou da pronúncia? Gostaram? Cara, é esperança para você. Esse nome eu botei só de zoeira. Mas é Hope for You, esperança para você. É um curso que nós vamos começar agora em abril, no dia 26 de abril, que é sobre o Ministério de Misericórdia na igreja. Como nós ajudamos as pessoas menos favorecidas, como nós vamos tratar delas, como nós vamos cuidar das pessoas que perderam seus empregos, como nós vamos distribuir cesta básica, como nós vamos fazer isso. Então nós vamos começar um curso no dia 26 de abril, e ele será numa segunda-feira. Esse curso será um curso híbrido. Ele terá uma segunda aqui comigo, e uma segunda via internet, via Google Meet, para facilitar as pessoas que às vezes estão longe. Eu estou convidando até o pessoal de Maricá para fazer, e vou ver se o pessoal de São José dos Campos também quer fazer. A questão é quando a gente tem a parte presencial. Esse curso ele é dividido em 2 partes. A parte teórica é do porquê nós vamos construir aqui, vamos dar um treinamento sobre o Ministério de Misericórdia, né, que a gente chama de Ministério de Ajuda Social. A primeira parte é teórica e a segunda parte é prática. Como vamos nos estruturar e como vamos fazer isso na nossa cidade. É um sonho também nosso antigo, que a Igreja Presbiteriana Atos tenha um Ministério de Misericórdia que possa ajudar as pessoas. Mas nós vamos dar um treinamento aqui. Se você quiser se inscrever, na saída, lá na nossa conexão, tem uma ficha de inscrição. E você vai colocar seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail. Ele tem um valor, ele custa R$35, tá? E é um valor único, você não vai pagar isso por mês, é um valor único, R$35. Nós não temos como fazer isso de forma grátis, porque este dinheiro que você vai dar é o valor do material que você vai ter e vai precisar estudar. Agora, eu estou convidando a você, se você entende que você tem esse dom
Deus te chamou para isso, né? Então, aí você vai lá e faz a sua inscrição. Vai ser um curso de 4 meses, todas as segundas-feiras, a partir do dia 26 de abril. Então, você faça lá a sua inscrição. Você não precisa pagar agora, você só vai pagar quando nós tivermos a nossa aula inaugural aqui, tá bom? Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, e aí eu queria chamar aquela galera que gosta de oração, eu queria convidar vocês que estão aqui, fazem parte da nossa igreja e que gostam de orar. E eu estou chamando não só aquelas pessoas que simplesmente oram 5 minutos, ou 2, ou 3. Na verdade, eu estou chamando pessoas que gostam de interceder, de intercessores. Então, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós tomamos a decisão de convidar gente que gosta de orar. Mas deixa eu explicar uma coisa. Você pode ser uma pessoa que ore 5, 10 minutos, ou esteja sempre orando. Mas eu estou chamando pessoas que sentem e entendem que Deus a chamou para ser uma intercessora ou um intercessor. O intercessor é alguém que tem o dom de travar certas batalhas, nas quais nós chamamos de batalhas espirituais. São pessoas que gastam tempo com oração. Minha mãe, por exemplo, era uma intercessora. Minha mãe não orava 10, 15 minutos, ela orava 1, 2 horas. Minha mãe era sinistra, eu não consigo orar 5 minutos. Mas isso tem a ver com dom. Às vezes eu passo, mas a maioria das vezes eu não passo de 5 minutos. Olha um pastor dizendo que não ora muito. Que loucura. Não é que não ora muito. Gente, eu estou falando de dons específicos. Então, se você acha que Deus te chamou, que Deus te deu um dom de oração, de intercessão, quando acabar o culto, você tomar o café lá, vem falar comigo, que eu queria conversar um pouco com vocês, como nós estamos pensando em fazer isso. Então, nós entendemos que a Igreja Presbiteriana Atos, que está plantando novas igrejas, nós precisamos de uma galera, uma equipe ou pessoas que queiram gastar mais tempo de oração pela igreja, pelas nossas vidas, por este país e por esta cidade. Se você se sentir à vontade com isso, depois que acabar o culto, você tomar um cafezinho lá e você vem aqui, eu vou estar aqui para conversar com você. Mas só venha se você tiver o dom. Se você, cara, esse negócio é comigo. Eu gosto de desbravar em oração, eu gosto de orar as escrituras, eu gosto de interceder pelas pessoas, eu gosto desse negócio. Então aí você, se está na tua veia, vem conversar comigo, tá bom? Agora sim nós vamos para o texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, é a nossa pregação de Páscoa. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma afirmação, e se essa afirmação não for certa, correta, não faz sentido isso aqui é uma farsa. Se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, o que nós estamos fazendo aqui é um grande engodo, não faz sentido algum. Nós apenas estamos passando a vida inteira aqui dentro, e nós não temos esperança nenhuma, de nada. Mas, por outro lado, se isso aqui for real, se isso de fato aconteceu, então o apóstolo Paulo diz que nós temos uma esperança que está para cima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Então, olha o que diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Vamos todos juntos repetir, ok? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Bem, eu quero começar falando um pouco sobre quem é Jesus. E a segunda parte da pregação eu vou falar sobre o que aponta
Para que aponta a ressurreição? Qual é o significado de um túmulo vazio? Então, eu não sei aqui se todos aqui são cristãos, mas eu queria que você pudesse ter um entendimento mais amplo de quem é Jesus, porque a Páscoa é sobre Jesus. Então, a Bíblia diz que o nome de Jesus se chama Jesus Cristo, e isso na verdade aponta para o seu ministério. Jesus é um nome derivado do Antigo Testamento que é igual a Josué, ou Yoshua, né? Josué, e o nome de Jesus significa Yahvé salva, Deus salva, significa que ele é o ungido de Deus. Então o nome Cristo, Jesus, Cristo significa o ungido de Deus. O que fez o ungido de Deus? Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que diz as Escrituras. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu há mais de 2000 anos atrás, numa cidade rural. Eu não sei se aqui alguém está familiarizado com cidade rural, mas São Gonçalo há pouco tempo era isso, né? Alguns anos atrás, mas é aquele lugar, tipo de lugar onde as pessoas ainda tiravam leite da vaca de forma natural, comum, e os caras, para dizer que são machões, para atrair as meninas, ficavam fazendo loucuras, pulando de rio, fazendo qualquer coisa desse tipo, porque eles achavam que por isso eles iam atrair as meninas. Jesus nasce de uma mãe que é tida como mãe solteira, é isso que a história nos diz, e ele foi adotado por um operário chamado José. Essa é a história das Escrituras. Jesus, até os seus 30 anos de idade, ele vivia em completa obscuridade. Praticamente ninguém ouvia falar de Jesus. O que a gente sabe é que ele brincava com seus irmãos, Tiago e Judas, que mais tarde eles vão escrever livros das Escrituras Sagradas do Novo Testamento, e ele estudou, pelo que a gente sabe, normalmente nas suas escolas que tinha no Antigo Oriente. Quando ele fica mais velho, a gente presume que ele tenha trabalhado com seu pai como carpinteiro, porque o seu pai adotivo era José, um carpinteiro. Então, provavelmente Jesus tinha uma boa forma física, porque como ele era um trabalhador braçal, e naquela época você trabalhar como carpinteiro, você tinha que percorrer longas distâncias, e provavelmente isso deixava Jesus em condições físicas excelentes. Isaías vai dizer, o profeta Isaías vai dizer que em Jesus não havia beleza ou majestade que nos atraísse a ele. É isso que o profeta Isaías vai dizer. Então a gente adora ver um ator lindinho sobre Jesus, mas a Bíblia diz, o Douglas falou um tempo atrás sobre isso aqui, que provavelmente nenhuma menina gostaria de Jesus, porque ele era bastante feio. Beleza? Então, porque parece que, ainda mais de hoje Jesus, coitado, estaria morto, né? As pessoas só querem gente que tenha boa aparência, às vezes não olham o conteúdo, né? Então, Jesus parecia um trabalhador normal, ele levava a sua marmita para trabalhar junto com uma bolsa de ferramenta, como todo marceneiro faz, ou como todo carpinteiro faz. Por volta de 30 anos, aí sim, ele começa seu ministério público, que começa a se desenvolver em Cafarnaum, e ali que começa a história do ministério público de Jesus. Então, no ministério público de Jesus, esse ministério incluía pregar, curar, realizar milagres, transformar vidas de pessoas. Ele é condenado à morte, e aí, por causa do seu ministério, ele vai ser pregado na cruz do Calvário. E ele é condenado à morte não porque fazia bem às pessoas,
não porque cuidava dos pobres, não porque ressuscitava pessoas, não porque curava pessoas, não porque ajudava pessoas. Ele foi morto na cruz do Calvário porque ele afirmou ser Deus. Então ele é acusado de blasfêmia. Jesus não é morto por cuidar das pessoas. Ele é morto porque ele afirma ser Deus. Ele diz, quando os religiosos se aproximam dele e pergunta para ele quem ele é, então ele diz, você é Deus? E ele diz, sim, eu sou. Aliás, se você não acreditar que Jesus é Deus, não faz sentido nenhum você orar a ele. Não faz sentido você estar aqui. Não faz sentido nada disso. Porque se ele não é Deus, ele não pode fazer nada por nós. Imagine nós orarmos para alguém que não é Deus. Em que ele poderá nos ajudar? Em que ele poderá cuidar de nós? Então Jesus é morto porque ele afirma ser Deus. E é por causa disso que ele é levado na cruz do Calvário. Por blasfêmia. Obviamente que ele vai morrer e morre por causa dos nossos pecados. Então o currículo de Jesus, gente, é extremamente simples. Jesus nunca se casou, Jesus nunca teve filho, ele nunca concorreu a um cargo político, Jesus nunca supervisionou uma grande empresa, Jesus nunca jogou no Vasco da Gama, nunca jogou futebol, meu grande Vasco. Jesus nunca viajou mais do que eu. O máximo que ele andava alguns quilômetros. Nem mais do que eu ele viajou. Então ele nunca viajou, ele nunca foi para uma cidade grande e ele também nunca foi para a universidade. Nunca. Nunca foi para a universidade. Ele não frequentou nenhuma Estácio, UF, UERJ, USP, seja qualquer coisa desse tipo. No entanto, a Bíblia diz, e não só a Bíblia diz, mas nós concordamos na nossa história, que Jesus Cristo é a pessoa mais extraordinária deste mundo. Mais extraordinária. Ele é a pessoa mais amada e ao mesmo tempo a mais odiada. Extremamente odiada. A pessoa que é amplamente considerada na história humana é Jesus Cristo. Então, muitas pessoas fizeram muitas canções para ele. Muitas pessoas escreveram livros sobre ele. Na verdade, a pessoa onde mais se escreve sobre é sobre Jesus. Há mais livros sobre Jesus do que qualquer outra coisa no nosso mundo, em todas as eras. Muitos pintores famosos retrataram a vida de Jesus. Então Jesus é esse cara fantástico, genial, que é amado e também odiado por muita gente. Além disso, a história é dividida por causa dele, por causa de Jesus Cristo. A gente chama a história de antes de Cristo, a cena que normalmente você vê, e a gente também vê o DC, Anno Dominus, significa a história após Jesus Cristo. Então, o nosso calendário, ele é dividido, ele foi gerado por causa do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, quando se fala de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e 4, ele disse o seguinte, que nos últimos dias, muitas pessoas teriam impressões falsas sobre Jesus. Muitas pessoas falariam de um Jesus que não é real, de um Jesus que não existe. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, 3 e 4, que começaria a existir muitas opiniões e muitos falsos cristos e falsas impressões de Jesus. Em grande parte, a própria igreja ia fabricar um tipo de Jesus. Há muitos Jesuses por aí. E o apóstolo Paulo fala que haveria muitos Jesuses. Que nós, seres humanos, começaríamos a fabricar um novo Jesus. E exatamente o que o apóstolo Paulo prediz
é o que começa a acontecer na história. As pessoas começam a ter o seu Jesus próprio, a olhar para o seu Jesus pessoal. O meu Jesus é assim, o meu Jesus é desse jeito. Então, exatamente o que o apóstolo Paulo predisse começa a acontecer. E hoje, então, Jesus está na boca do povo, está na boca de todos nós, está na boca do brasileiro. Jesus está na boca de todas as pessoas, ou praticamente de quase todas as pessoas. Muitas pessoas cantam sobre ele sem saber quem ele é. Muitas pessoas oram a ele sem saber quem ele é. Muitas pessoas pedem ajuda a ele sem saber quem ele é. Não entendem nada sobre ele, não conhecem, não tem nenhuma relação pessoal com ele, mas continuam pedindo coisas a ele, mesmo sem o conhecerem. Então, por exemplo, hoje nós temos a percepção, e aí que está dentro da prática do liberalismo teológico, que nosso Jesus é apenas um homem bom, mas não é Deus. Hoje as pessoas olham para Jesus apenas como um exemplo, um cara extremamente bom e nada mais. Se você fosse perguntar a um testemunha de Jeová, quem é Jesus para você? Se você perguntasse isso a um testemunha de Jeová, eles diriam que Jesus é um ser criado e que ele, na verdade, é o arcanjo Miguel. Essa é a percepção dos testemunhas de Jeová. Se você fosse a um Mórmon e perguntasse a um Mórmon quem Jesus era, eles diriam que ele não é Deus eterno, mas é um homem polígamo, que era meio irmão de Lúcifer e que se tornou um dos muitos deuses. É assim que descreve os Mórmons a pessoa de Jesus. Se você perguntar para a nova era, para o pessoal da nova era, quem era Jesus para ele, o que eles achavam de Jesus, eles diriam, dentre muitas opiniões, eles diriam o seguinte: eu vejo Cristo como um estado de consciência onde todos nós podemos transcender, aspirar. É assim que a nova era pensa de Jesus. Friedrich Nietzsche, que também Jesus está na boca dos filósofos, dos estudiosos. Jesus não está só na boca da cultura pop, mas Jesus Cristo também está na boca dos estudiosos. Friedrich disse o seguinte sobre Jesus: Jesus morreu cedo demais. Se ele tivesse vivido até a minha idade, ele teria repudiado a sua doutrina. O psicólogo existencial Rollo May, ele vai dizer o seguinte: Cristo é o terapeuta de toda a humanidade. Esse aqui é o mais contemporâneo de todos. Cristo é o teu terapeuta de toda a humanidade. A Bíblia não serve mais para nada. O Evangelho não tem mais poder. A cura das nossas doenças, das nossas dores, agora se repousa simplesmente em um ponto terapêutico. Eu não sou contra a terapia, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que ele diz é que Cristo é o terapeuta de toda a humanidade. Então Jesus Cristo é apenas um psicólogo do céu. Fidel Castro, que morreu alguns anos atrás, o comunista, ele já morreu, não morreu? Morreu, Deus o tenha. Ele disse o seguinte, bem, eu lembrei isso da minha mãe, né? Sai essas coisas de vez em quando. Não ouve tudo que eu falo, não, gente. Mas Fidel Castro disse assim: nunca vi uma contradição entre as ideias que me sustentam e as ideias daquele símbolo, dessa figura extraordinária chamada Jesus Cristo. Adolf Hitler leu um livro chamado Amor Sem Limites. Imagina Hitler lendo um livro Amor Sem Limites. E aí, quando ele lê o livro Amor Sem Limites, olha o que ele diz. No Amor Sem Limites, como cristão e como homem, ele está se chamando de cristão e homem, li como foi terrível a luta de Jesus pelo mundo contra o veneno judeu. Aí ele continua: eu amo Jesus, ele era um bom nazista.
Percebe? Percebe como Jesus, Paulo fala que Jesus, ele começaria a ser disseminado de todas as formas, mas não para aí. Uma feminista bissexual e egomaníaca chamada Camille Paglia, ela disse o seguinte: Jesus era um comediante stand-up brilhante. É isso que ela vai dizer. Todas essas descrições nas quais eu acabei de falar, desde a cultura pop até agora, é outro Jesus. Não tem a ver com o Jesus do cristianismo. O Jesus que os cristãos celebram, como eu já disse, ele não foi crucificado por ser um cuidador dos pobres. Ele não foi crucificado porque ele andava com os alcoólatras, com os pervertidos, porque ele é um cara maneiro com as crianças, porque ele alimentou moradores de rua. A Bíblia diz que o Jesus das Escrituras, ele não foi morto porque ele contava parábolas maneiras, tipo Cláudio Duarte. Não, a Bíblia diz que ninguém mata e matou Jesus por causa disso. Jesus foi crucificado porque ele diz: eu sou o único Deus, e não há outro além de mim. Eu sou, é isso que Jesus disse. Então, isso era blasfêmia para os religiosos, a não ser que de fato isso fosse verdade. Quando a gente chega na história da Páscoa, no terceiro dia após a crucificação de Jesus, então a gente vê um monte de mulheres indo ao túmulo. É incrível como as mulheres estão na história do Evangelho o tempo todo. E em vez de elas encontrarem um cadáver lá, ela encontra soldados caídos no chão, soldados romanos caídos no chão e uma tumba vazia. É isso que diz a história da Páscoa. Então a Bíblia diz que nesse episódio, no terceiro dia após a crucificação, Jesus ressuscita dos mortos. E quando há essa expressão, Jesus ressuscita dos mortos, é por isso que nós, no domingo de Páscoa, nós celebramos essa mudança que é fantástica em todos os sentidos na vida humana. E o apóstolo Paulo vai dizer no texto que nós lemos, que é na ressurreição de Jesus Cristo que repousa, que se estabelece, que se baseia a fé cristã. É nisso que nós cremos. Então, a Bíblia diz que se Jesus Cristo, se a ressurreição é real, então o que vocês estão fazendo aqui é perfeito. Se Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, vocês hoje têm esperança. Se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então hoje pode ser um dia de ressurreição na vida de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, isso que a Bíblia está dizendo. Porque se isso não for verdade, não há esperança para nada para vocês, nem para mim, nem para nós. Então, se aquela tumba, gente, de Jerusalém realmente está vazia, então tudo pode ser diferente para nós. Tudo mesmo. É isso que a Bíblia diz. A gente sabe que aquilo que ameaçava acabar com a gente, destruir a gente, não tem mais poder para fazer isso. Vocês entendem isso? Que aquele aguilhão que podia vociferar contra nós, contra mim e contra você, que poderia dizer para você que você está perdido, que você não tem esperança, ele foi completamente derrotado por causa de Jesus Cristo. Você imagina as trevas poderem ter a palavra final na sua vida e agora ela não tem mais? Eu não sei se vocês entendem isso. Nós só temos esperança por causa dessa tumba vazia.
se Jesus ficasse lá na cruz, nós não teríamos esperança. Mas a manhã de domingo trouxe esperança para todos nós. Então, para o que a ressurreição nos aponta? O que a ressurreição quer dizer para nós? Primeiramente, a gente precisa entender que ressurreição é a oportunidade que nós temos de entender e dizer que a vida venceu a morte. Que eu e você podemos recomeçar. É isso que a gente precisa entender. Então, o primeiro ponto para o que a ressurreição nos aponta é que a culpa, não sei se você pode passar, a culpa não tem a última palavra em nossas vidas. É importante que você entenda isso. Fora de Deus, diz o apóstolo Paulo, nós estamos condenados. Nós somos pecadores. Ninguém aqui é bom. Você não é maneiro coisíssima nenhuma. Nem eu sou maneiro coisíssima nenhuma. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e condenados diante dele. A Bíblia diz que a nossa culpa diante de Deus merece ira. E essa ira, em vez de vir para mim e para você, foi para a cruz do Calvário, sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário por nós, tudo aquilo que a gente devia ter pagado ou pago, foi absolvido na cruz do Calvário. Então, por isso que a culpa não tem a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso que a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Segunda coisa, para o que a ressurreição nos aponta, é que a injustiça não tem a última palavra. A injustiça não tem a última palavra. Eu não preciso nem perguntar a vocês, quantos de vocês já sofreram injustiça? Quantos de vocês foram injustiçados, e às vezes injustiçados de maneira hedionda, tosca? Sabe, gente, a gente vive num país que a injustiça, ela está tão generalizada que nós já nos acostumamos a sermos injustiçados. Nós nos acostumamos com a injustiça. Nos apropriamos de viver uma vida onde a injustiça reina, impera. Por isso que de vez em quando a gente vê alguns filhos falando para o papai, desde de molequinho, papai, isso não é justo. Porque até ele já percebe que a nossa vida, nós sofremos muitas injustiças, mas a gente precisa entender que a ressurreição, o túmulo vazio, faz a gente entender, e nós precisamos entender que Deus, o Deus dos cristãos, nunca se acostuma com a injustiça. Por isso que nós estamos trabalhando e vamos treinar pessoas para o ministério de misericórdia. Porque nós queremos que a justiça seja levada às pessoas. Que as pessoas possam ter dignidade por meio do Evangelho. Porque o nosso Deus nunca se acostuma com a injustiça. Então o túmulo vazio, gente, a Páscoa para os cristãos é a promessa de Deus que Ele vai anular todas as más intenções e injustiças deste mundo. Por isso que em Amós capítulo 5, verso 4, o profeta Amós diz assim: a justiça correrá como as águas, e a retidão como um riacho que sempre flui. É para isso que aponta a Páscoa. É que a injustiça não é a última palavra.
Esses dias eu estava... Às vezes a gente vê pessoas sempre rotulando outras pessoas sobre justiça. E às vezes a gente diz assim, pessoas que moram em tal lugar, eles devem viver nisso mesmo. E aí às vezes a gente tem que perguntar o seguinte: por que você mora onde você mora? Já parou para pensar? Por que vocês moram onde vocês moram? Se você mora num apartamento, se você mora num bairro legal, você mora porque a justiça ali acontece. Porque de alguma forma ali, a polícia está lá, seus direitos são preservados. Mas tem um monte de gente em lugares que a justiça ainda não chegou. Mas a Bíblia diz, e a promessa de Deus, e a promessa da Páscoa, é que a justiça de Deus correrá como águas. Não estou falando aqui de justiça forense, teológica, do coração. Eu estou falando de justiça da terra. Porque eu fico impressionado como os reformados adoram pegar conceitos e transformar tudo em teologia. Nunca, às vezes, nada de rua. Mas vamos continuar aqui, ser uma outra coisa. A terceira coisa que o vício nos aponta, que a Páscoa nos aponta, é que os vícios também não têm uma última palavra. O que eu vejo de gente que o vício tem bagunçado a vida é incrível. Seja gente que está com a sua saúde debilitada, gente viciada em sexo, gente viciada em comprar demais, beber demais, gente viciada em droga. E essas pessoas estão perdendo a sua família, perdendo a sua saúde, perdendo seu emprego, perdendo tantas coisas, porque se tornaram viciados em alguma coisa, viciados em comprar. Tem pessoas que não ganham mal, mas não têm o que comprar em casa. E a ressurreição, a Páscoa aponta que, ainda que você esteja aqui hoje, atolado em qualquer tipo de vício na sua vida, que você não consiga imaginar uma saída, a Bíblia diz que a ressurreição significa que o poder de Deus está disponível para curar você hoje, para libertar você hoje. Esse é o poder da ressurreição. Nós vivemos numa cidade e nós vivemos num país que muitos de nós estamos aprisionados a vícios, a coisas que nos prendem, que derrubam as nossas vidas, que machucam as nossas famílias, que machucam os nossos filhos. E a ressurreição aponta que o poder para curar está vigente. A cruz, a ressurreição, é o poder libertador que nós temos em Cristo. E isso que a gente precisa entender. Então, ainda que você lute a vida inteira contra um vício, ou lute contra alguma coisa na sua vida, a ressurreição é a promessa que Deus vai te ressuscitar no último dia. E Ele vai te dar uma vida inteira, uma vida abundante, não só lá, mas aqui também. Ainda que você possa lutar 20, 30 anos contra algo na sua vida, a promessa da ressurreição é que Ele irá te dar um novo tempo de vida. Então a gente precisa entender que a ressurreição, ela não é um aspecto simplesmente teológico, mas é um poder libertador vindo sobre nós. As algemas do pecado sendo quebradas na nossa existência. A quinta afirmação, e para o que nos aponta a cruz do Calvário, que a dor não tem mais a última palavra também.
Gente, o que a gente está vivendo hoje é inacreditável. Mas isso não é novidade. Teólogos medievais, eles costumavam chamar o mundo de vale de lágrimas. Vale de lágrimas. Eles sabiam e eles eram catedráticos em entender isso, algo que nós hoje simplesmente ignoramos. Os teólogos medievais entendiam que tudo que nós amamos, de repente, ele desaparece. Nós perdemos. Doenças chegam a nós, a Covid aí. Gente morrendo para tudo quanto é lado. Abortos espontâneos que acontecem. Gente da família que simplesmente tem Alzheimer. Quer dizer, o corpo funcionando normalmente, mas a sua mente não funciona mais. Por isso que os teólogos medievais diziam que esse mundo é um vale de lágrimas. Mas há uma expressão que eu achei incrível, de um romancista francês chamado Victor Hugo. Ele diz assim: aqueles que não choram não veem. Aqueles que não choram não veem. Então, gente, nós ultrapassamos 300 mil mortos. E o que é notório no nosso país é que nós não estamos chorando com os que choram. Não estamos. Nós não estamos percebendo o que está acontecendo no nosso país e no mundo inteiro. E a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. O que a gente não está percebendo, e que a gente deixou de perceber, é que se a gente não chora com o que choram, a gente perde a percepção do que está acontecendo. E aí você começa a olhar teu vizinho chorando, a olhar teu amigo passando um drama, a olhar a sua esposa vivendo um drama, e você já começou a viver um tempo na sua vida que você não chora mais. E se você não chora mais, você não consegue mais ver nada ao seu redor. Quando a Bíblia fala chorai com os que choram, é simplesmente para que você possa olhar do lado, para que você ainda continue sensível, para que você ainda continue quebrantado. A ressurreição, gente, aponta para isso para nós. Mas a ressurreição também diz que toda dor tem uma data de validade. É isso que a ressurreição aponta. Isto é, o túmulo vazio é uma promessa que um dia Jesus enxugará todas as nossas lágrimas. Perdemos essa esperança cristã. É isso que a Páscoa nos aponta, gente. Um dia Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas. A dor vai ter fim. Ele vai enxugar aqui, vai em algum momento, mas as lágrimas vão continuar rolando. Mas haverá um dia que toda lágrima será enxugada plenamente, para todo sempre. Um outro ponto para o que a ressurreição nos aponta é que o desespero não tem a última palavra. Por favor, eu peço a vocês que vocês não permitam que o desespero tenha a última palavra na vida de vocês. A gente está num tempo que muita gente está vivendo uma noite escura. Muita gente. Consultórios psiquiátricos cheios, psicólogos, consultórios de psicologia cheios.
remédios sendo tomados de tudo quanto é lado, porque tem muita gente vivendo uma noite escura da alma. Mas você precisa entender que nada, gente, trouxe tantas trevas do que quando o Filho de Deus foi assassinado por pecadores como eu e você. A Bíblia diz que no dia que Jesus Cristo foi assassinado por mãos de homens pecadores como você e eu, houve densas trevas em toda a terra. As tuas trevas, a sua escuridão e a minha escuridão não se compara com as trevas que vieram sobre a vida do Filho de Deus. Mas tem uma coisa fantástica que acontece, e aí eu queria que você prestasse atenção nisso, entendesse isso, é que enquanto os discípulos de Jesus veem Jesus morto na cruz do Calvário, sendo levado para o túmulo e vão para casa sem esperança, vão dormir sem esperança, vão dormir sem saber o que fazer, Deus estava agindo. É assim que nós estamos vivendo. E eu preciso que você entenda que ainda que você ainda vá algumas noites dormir sem esperança e sem saber o que Deus está fazendo, você precisa entender que Deus está agindo. Foi assim que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Então, os homens e as mulheres, os discípulos de Jesus e as mulheres que viviam próximo a Jesus, eles estavam prestes ao desespero. Mas quando eles chegam na manhã seguinte, a Bíblia diz que a esperança deles renasce de novo. Então a Bíblia diz que a ressurreição aponta para uma esperança que é minha e sua. Os cristãos jamais podem perder a esperança, ela está disponível para mim e para você hoje à noite. Então eu queria dizer uma coisa para vocês: gente, Jesus está vivo. Amém. E se Ele está vivo, há esperança para nós. Esse é o Deus dos cristãos. Jesus está vivo. E Jesus pode trazer ressurreição para a sua vida, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele pode transformar a sua vida completamente. Então, se Jesus está vivo, e eu creio que Ele está, há esperança para mim e para você. Entenda isso. Se Ele está vivo, há esperança para mim e para você. Um outro ponto e último ponto, porque aponta a Páscoa para nós, é que a morte não tem mais a última palavra. Quando Jesus Cristo foi morto ou morreu na cruz do Calvário, os inimigos de Deus, de Jesus, achavam que tudo tinha acabado. Mas a Bíblia diz que a ressurreição provou algo extremamente ao contrário. A morte achou que tinha vencido. Mas a ressurreição vai mostrar que o guião da morte se transformou em uma coisa pífia, uma ninharia. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai olhar para a morte, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, ele vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Eu penso que nós perdemos a perspectiva de que a morte não tem mais a última palavra. Eu vejo cristãos com muito medo de morrer. Eu vejo que cristãos perderam sua esperança. Parece que o aguilhão da morte ainda é ferrenho para muitos cristãos. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui sem máscara, que vai querer morrer, qualquer coisa desse tipo. Mas nós precisamos viver
entendendo que na ressurreição o aguilhão ou o guilhão da morte foi derrotado. Eu não sei se você já ouviu falar em Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista da história batista, mas na verdade da história mundial. Ele foi conselheiro de alguns governos americanos, e um ano antes da morte dele, ele morreu em fevereiro de 2018, ele fez uma declaração que eu achei incrível, e ele disse o seguinte: um dia você ouvirá que Billy Graham está morto. Você não pode acreditar nisso. Estarei mais vivo do que nunca. Terei apenas mudado de endereço. Vou repetir. Um dia você ouvirá que Billy Graham está morto. Você não pode acreditar nisso. Estarei mais vivo do que nunca. Terei apenas mudado de endereço. É por isso que Jesus, em João capítulo 11, verso 25, vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém? Então, gente, se Jesus passou pelo aguilhão da morte na ressurreição, a última palavra para as nossas vidas não pode ser mais o poder das trevas. Não pode ser. Não pode ser aquela pessoa que quer te ferir, te machucar. Não pode ser o diabo e seus demônios. Não pode ser. Porque o aguilhão da morte foi vencido. As trevas não têm mais a última palavra sobre nós. Então, nem a culpa, nem a injustiça, nem a dor, nem os vícios, nem o desespero, nem a depressão, nem a saúde, nem uma perda, nem a pobreza, nem a vergonha pode ter a última palavra das nossas vidas. Porque isso é a ressurreição. A ressurreição é que o guilhão da morte foi vencida. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nenhuma outra coisa pode ser a pior coisa que a gente possa imaginar na vida, que possa nos ferir. A Bíblia diz que esses aguilhões não podem mais nos ferir como nós imaginávamos que poderia, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, gente, isso significa Páscoa. Páscoa significa que Jesus veio dar uma nova vida ao seu povo. Páscoa significa recomeço. Eu queria então pedir a vocês que nesta noite, você, ao olhar para o túmulo vazio, para a tumba vazia, você pudesse entender que não tem como você olhar essa vida numa perspectiva onde as trevas sobressaem, mas que você possa se apegar a Jesus Cristo, porque se Ele está vivo, então nós podemos viver a vida juntamente com Ele. Eu queria orar com você, queria convidar os músicos. Eu queria convidar os músicos. O Jesus do cristianismo, a Páscoa cristã, ela é a esperança para todos nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã nossa fé. Então, sabe quando
Você ouve falar de Jesus Cristo e você se desespera. É porque ainda, para você, a ressurreição não aconteceu. Nós temos muitas maneiras. Quando você perde alguma coisa, eu sei que é muito difícil perder. Mas isso tira o teu chão. Isso afunda você. É porque de alguma forma a tumba não está vazia ainda para você. Quando você sofre injustiça e você deixa que isso mingue você, destrua você, é porque a tumba para você ainda não está vazia. A gente pensa que os conceitos teológicos, eles são simplesmente algo que eu acredito e pronto. Mas a teologia é aquela que você vive. Então, se você está aqui hoje e algo está acabando com você, destruindo você, você precisa se render a Cristo e dizer a Ele: eu creio que você ressuscitou dos mortos, que a tumba está vazia. E se a tumba está vazia, eu tenho esperança. Amém. Creia nisso. Porque se você está perdendo a paz por algo que esteja acontecendo com você, quando eu falo de perder paz, é quando você perdeu o controle da sua própria existência. É porque a tumba ainda não está vazia para você. Como dizia Martin Lloyd Jones, você precisa se apropriar da tumba vazia. Tomar posse, um termo bem neopentecostal. Tomar posse que a tumba está vazia, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que Ele está vivo. Amém? Se apropriem disso. Saiam daqui hoje, a gente enfrentando o que a gente está enfrentando. Mas saiam daqui hoje vislumbrando uma tumba vazia. Que a morte não vai ter a última palavra, que a dor não vai ter a última palavra, que a injustiça não vai ter a última palavra, que a maldade não vai ter a última palavra, que a desesperança não vai ter a última palavra, porque de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado por esta noite. Obrigado pela Páscoa. Obrigado pela tumba vazia, Senhor. Pelo túmulo vazio. Ali renascem todas as nossas esperanças. Nos ajude a entender isso, Senhor. Se a tumba está vazia, porque eu estou perdendo meu chão? Se a tumba está vazia, porque eu não consigo dormir mais? Se a tumba está vazia, porque a culpa ainda me assola? Ajuda-nos, Senhor, a nos rendermos a Ti nesta noite e a podermos declarar com o nosso coração: eu sei que Tu estás vivo, eu sei que o Senhor ressuscitou, e eu me aproprio disso, eu me aproprio da Sua ressurreição. Pai, nos ajude a entender isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Os nossos diáconos vão estar distribuindo os elementos da ceia. Eu queria que
você não comesse do pão, bebesse do cálice, até eu dar uma ordem hoje. Nós vamos estar adorando. Quem é que pode ceiar? Pode ceiar se você já é um cristão. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você já é batizado nas águas. Não importa se é dessa igreja ou de outra igreja, que professa a mesma fé. Mas se você não é cristão, você precisa receber Jesus Cristo, para que nós possamos preparar você o mais rápido possível para você poder ceiar. Então, quando você for pegar do pão e pegar do cálice, que você justamente olhe isso, uma tumba vazia. Ele está vivo e ele ressuscitou dentre os mortos e está conosco nesta noite aqui, nesse momento. Vamos fazer isso enquanto nós estamos adorando. Cristo vive nosso meio. Convida a igreja por isso. Assim para lembrando de cear, para cantarmos Deus. Você
cálice. Alguém ficou de receber? Se você pode. Se alguém não está com o cálice ou pão nas suas mãos, você pode cear, mas alguém esqueceu de você, pode levantar a mão? Não? Então eu queria que você pegasse o pão e nós vamos ler o texto bíblico e você então vai poder comer o pão. Diz assim as Escrituras: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comam do pão, irmãos. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bebam do cálice. Tu estás vivo, Senhor. Tu estás vivo, Senhor. O túmulo está vazio, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Nós vamos terminar mais uma vez em adoração, irmãos. Celebre a ressurreição da vida. Jesus Cristo está vivo e essa é a nossa esperança. Vamos fazer isso agora. Porque Ele vive.